Saudações a todos. Então, retornando ao nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje vai ser sobre o diálogo platônico, as leis. Vejam, já percorremos alguns caminhos na obra de Platão e eu destaquei que 2 seriam os diálogos trabalhados nessa série de aulas. Nós já trabalhamos, então, a República e agora nós vamos trabalhar as leis, que pode ser considerado o último diálogo de Platão. Alguns o consideram inacabado em certos aspectos, e também o mais longo dos diálogos. Comparativamente aos demais, ele, nas obras completas, ele quase que tomaria ali um terço, ou entre um quarto e um terço da obra completa de Platão, que seria bastante. E é um texto que tem, vamos dizer, pretensões bem distintas do que nós vimos até agora, e especialmente talvez um diálogo que não é tão destacado quando se faz referência a Platão. E seria talvez um texto muito mais interessante para os juristas do que propriamente a Politeia. O que a gente pode talvez destacar desde já é que é uma obra de maturidade. Então Platão estaria por volta de 70 anos, então para aquele tempo era bem diferente um homem chegar à maturidade dos 70 anos. Era algo assim até bastante comemorado pelos gregos, e certamente mostra um outro Platão, no sentido de talvez mais voltado para as coisas humanas do que em modelos ideais. Então a gente vai perpassar alguns elementos do diálogo que são importantes. De certo modo, ele acaba sendo eu poderia dizer com um avanço nas discussões que estavam na República e no diálogo político, que já mencionei com vocês, por hora nós não trabalharemos. E vamos dizer, a trama inicial do diálogo seria a criação de uma nova colônia, a colônia de Magnésia, então, ou seja, a fundação de um Estado legal, como a recepção gosta de dizer. E são 3 personagens básicos: Megilos, que é espartano, Clínias, que é cretense, e um estranho ateniense, que não há uma definição clara de quem seja. E esses 3 personagens vão discutir exatamente quais devem ser as normas que vão guiar essa nova colônia a ser criada. Isso é interessante porque não está partindo de um estado hipotético, mas de um estado que seria realizável, vamos colocar assim. E é interessante porque o diálogo já começa com uma certa simbologia muito importante para a tradição grega, que ele se dá numa praia com a luz do sol. Então temos aí a presença de Apolo, a razão iluminando. Mais uma vez a tensão entre mitos e logos se apresenta no diálogo. E ainda, pelo fato dessa discussão entre a composição dos espartanos e dos cretenses, a união entre os dóricos e os áticos para uma nova, vamos dizer, união cultural, se a gente pode colocar assim. Então é bem interessante esses elementos que estão, vamos dizer, subjacentes ao texto platônico. Mais uma vez, a paideia faz parte das discussões. Como falei para vocês, ela está presente na República, em tantos outros textos platônicos. E é uma preocupação que não só de Platão. Os inimigos platônicos também se atentavam à paideia, sejam sofistas, seja o próprio Isócrates. Então é importante ter em mente essa questão. E talvez uma das grandes analogias que Platão faz, talvez muito mais rica do que questões da República. Que ele vai fazer um paralelo da figura do legislador. O legislador passa a tomar a figura do rei filósofo. O rei filósofo não aparece nessa discussão das leis, mas sim
o papel do legislador. E ele vai fazer uma relação entre o médico e o legislador, principalmente fazendo uso da imagem do médico para os cidadãos e o médico dos escravos. Existiam distinções nesse nível dentro do mundo grego. Vejam que a medicina era uma técnica, vamos dizer, desenvolvida bastante para aquele tempo dentro da tradição grega. Mesmo depois, no próprio mundo romano, os principais médicos eram de tradição grega, ou a escola grega de medicina se fez presente. Vejam, por exemplo, até hoje há o juramento de Hipócrates, essa menção, Galeno, que foi um dos grandes autores já dentro do período romano, faz referência constantemente aos estudos gregos. Então, é interessante esse paralelo que há aqui nas leis. Mas talvez o mais interessante seja essa relação entre o médico de escravos e o médico dos cidadãos. E o que ocorre? O médico de escravos, é basicamente o modo que nós ainda tratamos, ou somos tratados, né? Eu, pelo menos não me lembro, de raras vezes, na verdade, que quando há uma doença, você procura um médico, ele te explica as razões daquela doença. Não com os termos técnicos, isso pouco importa, mas te explica as causas daquela doença no seu organismo. Não só as causas, mas sim como você vai combatê-la com uma dieta. Os médicos não usam a palavra dieta no sentido original. A dieta não é uma questão meramente nutricional. A dieta é um hábito. É uma recorrência de ações em relação a si mesmo. Então, poucos são os médicos que tratam até hoje os seus pacientes enquanto a figura que Platão quer trabalhar sobre o médico dos cidadãos. Na maioria são os médicos dos escravos, que simplesmente o quê? Atuam no diagnóstico e qual seria o tratamento. Então, a resposta, a solução para o problema, ou uma pretensão de solução quanto ao problema, mas sem uma explicação. Diferentemente do médico do cidadão, na figura que Platão pinta dentro do diálogo, onde há uma explicação sobre a causa e as consequências e os modos que você deve ter para, vamos dizer, tornar ou adquirir uma vida boa. Esse talvez seja um dos aspectos aqui que talvez sejam importantes. Então a lei ela passa a ser vista nessa comparação que o legislador deveria atuar como médico do cidadão e não como médico de escravos. O legislador deveria explicitar os motivos, ou seja, as causas e também as consequências para os cidadãos sobre como se portar na vida cívica. Não é simplesmente o comandar, o punir, a coerção. Há um deslocamento aqui didático-pedagógico. A legislação, então, não seria apenas um instrumento de controle, mas um instrumento de educação. Vejam que isso, por si só, faz muita diferença no modo como pensamos o direito historicamente. Poucas são as vezes onde encontramos uma pretensão ético-pedagógica por parte do direito. E esse é um elemento que é muito interessante, porque Platão coloca enquanto instrumento, no final das contas, para isso. Que cada legislação fosse precedida de um preâmbulo, onde haveria essa exposição de motivos. É como na técnica legislativa existe muitas vezes o uso da exposição de motivos, mas ela muitas vezes é uma exposição técnica. Ela não é uma exposição de fundamentação. Ela não explica ao cidadão comum. Muitas vezes a exposição de motivos é direcionada aos juristas, não aos cidadãos. E esse que talvez é o caráter desse preâmbulo que Platão coloca. Porque ele não teria um caráter, uma preocupação com o caráter jurídico, mas sim com o caráter quase que persuasivo, quase diria retórico na boca do legislador, mas Platão utiliza com muita parcimônia o termo, sendo retórico, mas não assumindo essa posição. Acaba que esse preâmbulo ele tem um caráter exatamente de demonstrar para o cidadão as razões daquela legislação, para que o cumprimento não seja por coerção, mas por uma autopersuasão. Isso faz muita diferença. E vejam que acaba que nós não temos historicamente esse destaque. É um diálogo que talvez
deveria ter sido lido pelos juristas muito mais do que a própria República, sendo que, na maioria das vezes, nenhum dos dois são lidos. E esse é um aspecto que a gente tem que eu destacaria como um dos mais centrais, porque acaba sendo a linha mestra dentro do diálogo. E é lógico que tem elementos dessa paideia que são importantes, porque há esse deslocamento, então o filósofo deixa de ser o rei e passa a ser o legislador. Então a figura do legislador passa a ser central. E é óbvio que ainda todo aquele caráter da paideia, em especial para a formação de cidadãos capazes e com o cunho ou o raciocínio filosófico presente, é extremamente importante. E dentro dessa paideia, ele vai destacar alguns elementos que não estavam tão fortes antes. Ou pelo menos, vamos dizer, dialogam de forma um pouco diferente da Constituição da República. Então a bravura, que era um elemento que a gente via muito mais presente na coragem dos guerreiros na República, ela passa a ser presente. Há uma certa invocação do próprio Tirteu, que era um dos poetas espartanos que tinha canções bélicas para a formação moral dos cidadãos espartanos. E ainda a invocação de poetas já do período jônico, como Teógones, em relação à justiça. Então há vários jogos com a tradição grega dentro do texto. Aí tem uma citação muito interessante. O objetivo da nossa legislação só pode ser a totalidade da virtude. E essa totalidade da virtude é exatamente o que? A frônesis, a prudência. O que vai ser levado, isso vai ser, vamos dizer, reduz pelo menos a tensão que existe entre o pensamento platônico e o pensamento aristotélico. Talvez o pensamento platônico de Platão tardio seja mais próximo de questões da ética aristotélica, como nós veremos oportunamente. E em relação ao direito, há mais explorações dentro desse texto, desse diálogo, do que na República, comparativamente. As questões de referência aos deuses ainda muito presente, mas há um uso aqui que ele vai ser peculiar e vai aparecer, ou pelo menos vai ser recepcionado muito bem pela tradição posterior. Porque Deus passa a ser visto enquanto a norma das normas, a medida das medidas, enquanto pedagogo universal. Vejam que isso aí vai ser retomado pela tradição cristã de forma muito, muito única. Não é à toa, e vocês vão perceber que há sempre uma retomada dos textos clássicos pela doutrina cristã posterior, principalmente da patrística, em especial com Platão. E há desenvolvimento aqui em Platão de um ponto que estava, vamos dizer, meio que tácito na tradição grega, principalmente após os pré-socráticos, e passa a se pensar em um direito natural racional, uma logos ortos ou logos aletes, o que são diferentes dos termos que estão no texto, mas um seria a reta razão, os latinos vão traduzir como recta ratio, em especial os estoicos. Cícero também vai se utilizar dessa fórmula, mas o do logos aletes é um pouquinho diferente e um pouco mais radical, no seguinte sentido: é a razão verdadeira, é a razão que leva à verdade. Platão ainda vamos dizer, um filósofo que se dedica ao problema da verdade. E esse direito natural racional seria a verdade que guiaria o próprio direito a ser desenvolvido dentro da polis. Então, assim, há uma série de discussões extremamente interessantes dentro das leis. Essa do caráter ético-pedagógico seria a que eu mais destacaria. Faço uma última menção, que é quanto ao papel do chamado conselho noturno, que, assim, me parece, mais uma vez, que ecoa certos elementos dos conselhos espartanos. Vejam algumas características. Desenvolver estudos filosóficos visando a mais completa compreensão das leis de que regem o Estado. Mais uma vez, agora, um caráter pedagógico institucionalizado. Não que os espartanos tenham feito isso, para que não tenha confusão. Mas a questão é de um conselho superior
que guiaria, na Esparta muito mais por cunho religioso, aqui com cunho racional filosófico, né? Então Platão faz essa adaptação. Então, estudos para poder regir o próprio Estado, como se fosse, vamos dizer, uma escola de altos estudos. Ainda, fazer intercâmbio com os filósofos de outras cidades a fim de aprimorar as leis existentes em Magnésia. Então vejam que ainda não é uma questão de, a partir de um acesso à verdade, nós vamos criar as normas mais adequadas. Há um ponto que é muito interessante aqui, a comparação. Ao se comparar costumes, ao se comparar nomos, ou nomoi aqui, comparar nomoi, teríamos um acréscimo dessa habilidade ético-legislativa dos filósofos dentro dessa nova polis. E, por fim, zelar para que os princípios filosóficos e legais respeitados pelos conselheiros no exercício de suas funções se difundam para o conjunto dos cidadãos. Então, mais uma vez, o elemento do exemplo, ou o cunho moral dos grandes caráteres dentro da sociedade, que é um elemento que é bastante presente no mundo antigo. Isso vai ser também retomado na tradição romana e até um certo intuito pedagógico que há, por exemplo, em escritos morais como o de Plutarco. Então vejam que, comparativamente, os diálogos são bem diferentes. Existiu até certa discussão em dado período histórico quanto à autenticidade desse diálogo, ou seja, se esse diálogo era de fato de Platão, tese que de certa forma foi vencida posteriormente, mas demonstra um caractere assim muito mais, a gente tende a usar o prático aqui. É lógico que é uma especulação filosófica no final das contas por parte de Platão, mas ela tem objetivos muito mais voltados para a realidade do contexto da formação desse novo Estado, e que serve de exemplo, mais uma vez. Esse novo Estado é um modelo para as demais cidades-estado. Então esse é um ponto assim, que é bastante interessante para se pensar esse diálogo. Também existe a tradução da Carlos Gulbenkian, bem grande, e eu fiz assim, ponderações muito, muito sutis em relação ao modo do desenvolvimento do diálogo. Mas acho que a ideia central é esse caráter ético-pedagógico da lei, que até hoje não foi realizado. Se vocês forem pensar e colocar isso em perspectiva, no futuro vocês poderão fazer uma disciplina que chama Teoria da Legislação, que aqui ela é atrelada, ou pelo menos vista em diálogo com a teoria do precedente, que na chamada legística contemporaneamente há certas preocupações desse caráter ético-pedagógico da lei. Mas mesmo assim, com todas as medidas, em pensar mesmo em tradições mais democráticas, ou mesmo mais desenvolvidas no âmbito da teoria da legislação, isso não é obtido de forma satisfatória. Se você pegar mesmo seja um modelo como o modelo suíço, que é altamente elevado, ou mesmo o modelo canadense, vocês não vão encontrar assim, instrumentos tão fortes quanto esse caractere. Ainda nós, na maioria das vezes, mantemos o legislador, ou concebemos o legislador enquanto um médico de escravos, não para um médico de cidadãos livres, iguais, e que sabem muito bem as razões pelas quais devem agir de acordo com a virtude da polis. Acho que os intuitos de Platão ainda sequer foram alcançados nesse quesito, mas abrem em perspectiva uma série de discussões que são extremamente importantes. Perfeito? Então fica essas breves lições sobre esse diálogo de Platão e um convite para as nossas futuras discussões. Perfeito? Até mais!